Fala pessoal, Enivaldo Medeiros aqui, o seu contador e especialista em imposto de renda. Olha só, estou olhando aqui uma papelada, certo? Mas tem pessoas que devem algum dinheiro para o IRS, pagam e depois de um tempo recebem uma carta dizendo que ainda devem aquele mesmo valor ou inclusive um valor até mais alto do que o original para o governo. Tanto faz ser o IRS quanto os estados, New York, New Jersey, seja lá, um dos 50 estados que temos aqui. E grande preocupação é o seguinte, quando você recebe uma carta do IRS dizendo que você não pagou uma coisa que você já pagou, o que você tem que fazer para dizer que aquilo já foi pago? Veja bem, você tem que partir de uma lógica bem simples. Quando alguém lhe diz que você não pagou algo, se você não pagou, o que você tem que fazer? Pagar. Agora, se você já pagou, a lógica seria, paguei? Então me prova que você pagou. E o mesmo acontece com o governo. Tanto faz o federal ou os estados, certo? Se você já pagou, prove para eles que você pagou. Algumas pessoas confundem o provar quando dizem, não, mas eu botei no correio, tá aqui o canhoto do meu cheque, eu botei um cheque no dia tal, tá a foto do cheque, tá a foto da carta posta no correio. Ótimo, parabéns, já é o primeiro passo. Porém, você tem certeza que aquele cheque chegou lá no IRS e foi descontado? Ah, sim, Enivaldo, foi descontado. Como? Através do meu bank statement, mostra lá que foi descontado. Concordo contigo. Mas foi descontado e posto no local certo? Parou para pensar sobre isso? Porque uma coisa é dizer que o cheque caiu e alguém descontou. E se foi um espertalhão que pegou o seu cheque, descontou o seu cheque em nome do governo? E aí? Como é que você realmente pode confirmar de que foi descontado pelo governo que você mandou? Olha só, teve uma vez que uma pessoa enviou um cheque que era para o federal, dentro do envelope para o estado de Nova York. O estado recebeu o cheque, escrito federal, United States Treasury, e descontou na conta deles. Quer dizer, tá errado? Tá errado, mas eles pegaram o dinheiro. E a pessoa continuou recebendo a carta do IRS, do governo federal, dizendo, ei, você me deve X de dinheiro e mais juro, mais isso, mais aquilo. Caramba, daí a pessoa veio aqui apavorada e quando fomos investigar, o Estado tinha pego aquele cheque, descontaram o cheque, botaram na conta deles, só que ela não devia aquele valor para o Estado, e sim para o federal. Daí o que tivemos que fazer? Tivemos que ligar para o Estado, solicitar que eles devolvessem o cheque para que a gente colocasse, então, um novo cheque para o federal. Então, esse tipo de coisa ocorre com frequência. É claro que ninguém faz esses errinhos porque quer, e ao mesmo tempo o Estado se prevalece da situação e não manda o cheque de volta para a pessoa e eles mesmos cash. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, se você recebe uma carta do IRS dizendo que você deve uma bill, uma conta para eles, a primeira coisa a saber é, eu já paguei aquela conta? Se não paguei, como é que eu vou fazer para pagar? Parcelar, pagar à vista e assim por diante. E, se eu já paguei, eu tenho que provar que eu paguei. Como é que eu provo? Olhando no meu banco exatamente o dia que foi descontado, de preferência que seja com um cheque, porque daí no cheque você pode pedir a cópia do cheque, frente e verso do cheque. Porque na frente vai mostrar o que você preencheu e atrás vai mostrar o que eles fizeram com o cheque. Quando o IRS recebe um cheque, ele põe atrás do cheque as informações como o seu nome, o ano, o seu social e um número grande, inclusive, que é o que eles chamam de localizador daquela informação. Então, se você pegar o seu cheque frente e verso, ok? Pede para o banco a frente e verso daquele cheque e liga para o IRS, ou então põe na própria bill que você recebeu dele, faz uma cópia daquela informação, põe junto e diz assim, olha, IRS, eu já paguei dia tal, você pode ver o anexo que eu estou colocando aqui. Uma vez que chega aquela informação para eles, eles vão ver, realmente, olha só,
foi posto aqui. Ou você vai saber também se por acaso eles pegaram aquela informação e colocaram no local correto. Porque às vezes pode ser o erro deles. Outras vezes o que acontece é o seguinte, a própria pessoa ela recebe uma conta do IRS e preenche de uma forma errada. Não basta você simplesmente mandar um cheque com o seu nome. Você tem que pôr o Social Security de quem é a pessoa que está pagando aquela conta. Por exemplo, eu posso dar um cheque para um cliente, mas se eu der o cheque da minha empresa para um cliente ou o cheque pessoal meu para pagar a conta de um cliente, eu tenho que especificar lá o nome do cliente, o social desse cliente, para qual ano que aquele pagamento está se referindo e qual o formulário que vai ser. Quando você passa essas 4 informações, aí sim o IRS vai ter certeza de que vai depositar na conta certa e esse tipo de problema vai ser evitado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco que teremos o maior prazer em ajudá-los.